A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui para mais uma aula da nossa EBD. Dessa feita estaremos aprendendo a lição de número 4. A lição de hoje tem como tema a iluminação espiritual do crente. Texto áureo baseado em Efésios 1:17, porque o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. A verdade prática. A vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. O objetivo geral da lição: esclarecer a dimensão de nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Baseado no objetivo específico da lição, nós estaremos hoje destacando a vocação e as riquezas da glória inclusa na herança divina. Nós estaremos salientando a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes e esclarecendo o exemplo de exaltação de Cristo. Glória a Jesus. Leitura bíblica em classe está em Efésios 1, versículo 15 ao versículo de número 23. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesse de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e potestade e domínio e de todo nome, que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Glória a Jesus. Então tá aí, queridos irmãos, vamos entrar agora em mais um assunto da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo para conosco aprender mais um pouco, ampliando o nosso conhecimento a respeito desse assunto tão importante, falando sobre a iluminação espiritual do cristão. Vamos agora para a nossa introdução. Fique conosco, permaneça até o final desse vídeo para que você possa aprender mais e mais da palavra do Senhor Jesus Cristo, enriquecendo assim o seu conhecimento espiritual. Glória a Jesus. A lição de hoje, ela está dividida também em 3 pontos, com os seus parágrafos ou os seus subtópicos, como nós também conhecemos. O primeiro ponto fala a respeito da esperança da vocação e as riquezas da glória. O segundo ponto, a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. E o terceiro ponto, Cristo, nosso exemplo de exaltação. Glória a Jesus. Se você quer aprender mais um pouquinho desse assunto, permaneça conosco. Desde já, convidamos a você que ainda não é inscrito em nosso canal, que inscreva-se, compartilhe esse vídeo, para que também possa abençoar outras vidas. Deixe aí o seu like, o seu gostei, ative o sininho para que você também esteja por dentro dos demais vídeos semanais que nós estaremos postando, e você pode estar acompanhando, recebendo de antemão os nossos vídeos, uma vez que você agora está inscrito em nosso canal. Que a graça de Deus permaneça sobre a sua vida. Vamos então dando continuidade a essa palavra tão importante, essa lição de hoje, muito indispensável. Essa lição é uma lição muito rica e que nós certamente estaremos aprendendo mais do nosso Deus. A lição de hoje, querido, tem como ponto central a herança de preciosas riquezas espirituais conferidas aos eleitos, faz parte da vocação do crente. Glória a Deus.
Então vamos iniciar aqui dentro da nossa introdução. E diz o seguinte: ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença, assim divide a ação de graça. Inicia no capítulo 1, do 15 ao 16, oração intercessória do 17 ao 19, confissão e louvor e exaltação do 20 ao 23. Nessa sentença, somos exortados a louvar o Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus. Glória a Jesus. Então tá aí, Paulo deixa para nós, baseado aqui na carta de Efésios, que é o texto básico de toda essa lição durante esse trimestre. E agora nós vamos aprender o que Paulo deixa para nós a partir do versículo de número 15 ao versículo de número 23 do capítulo 1 da carta aos Efésios, como diz aqui dentro da nossa introdução, nosso comentador, que é o nosso pastor Douglas Batista, que a graça de Deus esteja sempre sobre a vida do servo do Senhor e que o ilumine para cada dia mais ser um instrumento nas mãos de Deus. Então, queridos, já iniciamos a lição entendendo que essa seção que Paulo escreve, ela se divide em 3 pontos importantes. Primeiro, do capítulo 1, do 15 ao 16, ele fala sobre a ação de graça, é um gesto de gratidão a Deus. Do 17 ao 19, é uma oração e uma intercessão. E do 20 ao 23, é uma confissão de louvor e de exaltação a Deus. Então tá aí, foi o texto que nós acabamos de ler para introduzir a nossa lição de hoje. Primeiro ponto, a esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreender quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Glória a Jesus. A ação de graça e intercessão, primeiro parágrafo da lição, dentro do primeiro ponto. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos, 1:16. E por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, predestinação, filiação e dom do Espírito Santo. Então ele traz aqui um gesto de gratidão. Do primeiro, anterior, na lição que nós estudamos, capítulo 1, versículo 3 ao versículo de número 14, a lição passada, e ele está falando sobre a doxologia de Paulo, quando Paulo agradece a Deus em forma de louvor. E a lição de hoje, ela se diferencia, porque enquanto Paulo estava no capítulo 1, o versículo de número 3 ao versículo 14 da carta de Paulo aos Efésios, estava trazendo gesto de louvores a Deus, adorando a Deus, louvando a Deus, e também nos incentivando a louvar ao Senhor, dentro da doxologia, que é a forma de louvor. A lição de hoje, no capítulo 1, a partir do versículo 15, que dá sequência ao texto da lição passada, nós estamos aprendendo aqui que ele intercede para que seja concedido aos seus eleitos o espírito de sabedoria e de revelação. Então, enquanto Paulo louva a Deus, do versículo 3 ao 14 do capítulo 1 de Efésios, aqui não se trata apenas de um louvor a Deus, a partir do versículo 15, mas ele começa a interceder para que Deus venha a iluminar, abrindo os olhos dos crentes para poder compreender a plenitude das grandezas de Deus. Então Paulo, ele clama a Deus, ele ora a Deus, ele intercede pelos crentes para que eles abram o seu entendimento, sejam iluminados por Deus para compreender as grandezas da plenitude de Cristo, daquilo que Deus tem para nós no porvir, das bênçãos espirituais. É por isso que a lição de hoje, ela traz esse tema tão importante, falando sobre a iluminação espiritual do cristão. Esse é o assunto da lição. Então Paulo, ele está orando a Deus, clamando a Deus para que Deus ilumine os santos, para que Deus ilumine os crentes, para que Deus
traga a luz ao entendimento para compreender a plenitude das grandezas que Deus assim tem preparado para eles e para nós. Então, meus queridos, esse é o sentido do clamor, da oração paulina pelos cristãos. Paulo estava ciente de quão maravilhosa é e quão glorioso é o Evangelho, mas ao mesmo que quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Então Paulo entende que o Evangelho é maravilhoso, mas para entender esse Evangelho é necessário receber a iluminação do Espírito Santo para poder compreender esse Evangelho que Paulo está falando aqui no primeiro ponto, dentro dessa oração intercessória pelos irmãos, pedindo que Deus abra o entendimento e ilumine aos irmãos, aos cristãos, aos crentes, nos ilumine, porque esse Evangelho também, essa palavra também, ela é atribuída a nós hoje, para que nós possamos compreender as grandezas de Deus, a plenitude de Deus, a vocação do chamado de Deus, aquilo que Ele tem nas bênçãos espirituais, as riquezas da sua glória, que Ele tem preparado para cada um de nós. Então, se nós abrimos aqui a nossa Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo de número 2, e o versículo 14 e versículo 15, nós estamos encontrando Paulo dizendo da seguinte maneira, a partir do versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Olha só o 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, meus amados, esse primeiro ponto, já no primeiro parágrafo da lição, nós aprendemos que Paulo está orando, pedindo a graça de Deus sobre os crentes que possam compreender a plenitude das riquezas, da glória de Deus, daquilo que Ele tem para nós no porvir, no futuro. Como é bom nós estarmos diante da palavra do Senhor, aprendendo aquilo que Deus tem para nós. Então, nós precisamos ser iluminados, glória a Jesus, para compreender as grandezas de Deus. Quero aqui chamar a tua atenção nesse momento, dentro desse primeiro parágrafo, para poder salientar algo que é de grande relevância para nós. Há quem diga que para poder compreender a Bíblia é necessário ter a revelação de Deus para entender a palavra. Mas é um equívoco, queridos irmãos, porque na verdade nós compreendemos que a palavra de Deus ela já foi revelada. Então o que nós precisamos não é da revelação da palavra. O que nós precisamos é da iluminação do Espírito para compreender aquilo que já está revelado na sua palavra, porque ele já se revelou através da palavra. Nós que somos pentecostais, nós acreditamos nos dons espirituais e sabemos que os dons espirituais são para os nossos dias e que eles não pararam, que eles continuam. Nós não somos cessacionistas, aqueles que acreditaram que os dons cessaram. Nós acreditamos nos dons, que esses dons eles dão continuidade na continuação dos dons. Mas o que nós queremos dizer aqui não é em relação aos dons espirituais. Nós estamos falando aqui da autoridade canônica da palavra, da revelação da Bíblia como única regra de fé e prática. Ou seja, o canon das Escrituras, a Bíblia Sagrada, a palavra inspirada por Deus, que pode ser inserida na Bíblia como regra de fé e prática, ele cessou. Ninguém vai mais ter uma revelação, ninguém vai mais ter um sonho, ninguém vai mais ter uma visão que possa pegar esse sonho e essa visão, fazer dela como base doutrinária e inserir na Bíblia, dizendo que recebeu uma revelação de Deus e inserir essa palavra como sendo ela inspirada e tendo a autoridade canônica da Bíblia. Porque o último livro da Bíblia a ser revelado foi o livro de Apocalipse. Nós sabemos disso. Então, nós não cremos na profecia no sentido de receber revelação de autoridade canônica e doutrinária para ser inserida na Bíblia. Então, a Bíblia já foi revelada. Ela é a verdadeira profecia.
Então, nós precisamos entender isso, que a palavra foi revelada, e o que nós precisamos para compreender a palavra não é mais revelação da palavra. Nós precisamos de iluminação espiritual para compreender aquilo que já foi revelado para nós. Então, se Deus assim nos permitir, a gente pode, em uma outra oportunidade, trazer um vídeo reforçando esse conceito. É aquele tema bem conhecido dentro da teologia, o cessacionalismo e o continuismo. Então, nós pentecostais acreditamos e recebemos os dons espirituais, sabemos que eles não cessaram, por isso somos considerados pentecostais, porque esse é o diferencial do pentecostal, é os dons do Espírito Santo de Deus, acreditar nos dons espirituais, mas não acreditamos que ainda haja revelação para ser inserida dentro do canon com a autoridade da inspiração da Bíblia literária. Pode servir de uma outra forma, mas não como doutrina, mas não como autoridade canônica, mas não para ser inserido na palavra como regra de fé e prática, porque já foi revelado. Então, ao invés de dizer, recebi uma revelação na palavra para entender aquilo que eu não estava entendendo, você diga, recebi uma iluminação do Espírito Santo para compreender uma palavra que eu não estava compreendendo. E é o que Paulo estava orando a Deus, clamando a Deus, que os crentes recebessem, os irmãos em Éfeso recebessem essa iluminação espiritual para compreender aquilo que já estava revelado na palavra. Veja como diz aqui, pelo que ouvimos, eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus Cristo e o vosso amor para com todos os santos. Não cesse de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. O 17, porque que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos deu seu conhecimento e o espírito de sabedoria. Glória a Jesus. E ele diz também de revelação. O 18, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então ele pede iluminação espiritual para a revelação da palavra, para aquilo que já está revelado na palavra, que nós possamos ser iluminados por Deus para compreender aquilo que ele já revelou. Coisa boa, é como está lá em Apocalipse, temos que ter esse cuidado, porque no 22, o 18 e o 19 de Apocalipse deixa claro para nós, quero aqui ressaltar para você, o 18, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele a praga que está escrita nesse livro. Ó, o 19, e se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que está escrita nesse livro. Então, nós não podemos tirar a doutrina, o livro que foi considerado inspirado pelos pais da igreja, pelos patrísticos da fé, aquilo que já foi testado e aprovado a sua veracidade e hoje está aqui como livro inspirado. Nem podemos tirar e nem podemos acrescentar. Então o que nós podemos fazer é receber a iluminação para compreender melhor a palavra. Vamos dando sequência dentro do nosso segundo parágrafo, a esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes, a fim de saber que seja a esperança da vossa vocação. Glória a Jesus. Assim eles seriam capazes de experimentar o conhecimento profundo espiritualmente, os privilégios de serem vocacionados, podendo dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos importantes. Essa esperança da nossa salvação, das bênçãos de Deus para nós, Paulo está explicando aquilo que nós conhecemos dentro do aspecto da salvação, que é o aspecto passado, o aspecto presente e o aspecto futuro. Como assim, pastor? Porque a Bíblia mostra isso, né? A nossa salvação no passado. E por que somos salvos no passado? Porque Cristo, ele desde o princípio planejou o nosso Deus, desde o princípio, desde antes da fundação do mundo,
ele projetou o plano da salvação. Então o plano da salvação não foi uma obra do acaso, algo que Deus fez no de repente, tardio, não. Deus, ele projetou essa salvação desde o princípio da salvação do mundo. Desde antes da fundação do mundo, ele já tinha esse plano salvífico para a nossa vida. Então, salvação no aspecto passado, salvação no aspecto presente para viver uma vida de santificação, porque enquanto tivermos convicção de viver uma vida santa e irrepreensível, como diz lá em Efésios 1:4, chamado para uma vida santa e irrepreensível diante dele, para ser semelhante ao seu filho, à imagem do seu filho, então isso nos garante uma salvação presente. E também um aspecto futuro, que é a nossa glorificação daquilo que Deus ainda tem para nós, quando nós chegarmos a contemplar Cristo como Ele é, quando nós entrarmos no céu de glória, quando nós recebermos a bênção de Deus, das riquezas da glória de Deus, como diz lá em Apocalipse, as bodas do Cordeiro, glória a Jesus, aonde não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais pranto, não haverá mais angústia, não haverá mais sofrimento, nem sol, porque ele será o próprio sol, ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então é isso que ele tem para nós. E Paulo clama a Deus e ora a Deus para que os irmãos em Éfeso compreendam esse mistério de Deus. Então ele intercede por isso. Então, queridos irmãos, aqui está aprendendo dentro desse primeiro ponto, tanto no primeiro parágrafo, como no segundo, como no terceiro, as riquezas da glória da sua herança, aquilo que ele tem preparado para nós. Glória a Jesus. Então, primeiro ponto, a esperança da vocação e as riquezas da glória. Glória a Jesus. Então, temos aprendido, nesse primeiro ponto, uma mensagem importante, que os santos devem louvar a Deus. Por quê? Pela eleição e ser iluminados para conhecer a esperança do chamado e as riquezas que faz parte da nossa herança. Louvar a Deus, agradecer a Deus e clamar a Deus que o Senhor nos ilumine para compreender aquilo que Ele tem para nós dentro dessa vocação do nosso chamado, a esperança da glória de Cristo, daquilo que Ele tem para nós no porvir. Glória a Jesus. Então estamos aqui já dentro do primeiro ponto. Vamos agora dando continuidade no segundo ponto da nossa lição. Pois bem, meus irmãos, chegamos agora no segundo ponto da nossa lição. Segundo ponto, a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. Glória a Deus. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosa ou a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Então, Paulo se esforça em tentar explicar a grandeza, a grandiosidade do poder de Deus ao orar e pedir a Deus de forma intercessória que os irmãos compreendessem, né, esse poder. E o que nós podemos compreender aqui dentro do segundo ponto, no primeiro parágrafo, a sobreexcelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. O capítulo 1, versículo de número 19, aqui do texto em pauta. O qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Glória a Deus. Então, queridos irmãos, sobre a excelente grandeza do poder de Deus. Perceba que a palavra sobre excelente é traduzida do termo grego. Ela tem um significado importante. E qual o significado? Que na forma adjetiva significa extraordinário. Então, Paulo está falando aqui do extraordinário poder de Deus, que era necessário que os irmãos entendessem esse extraordinário poder. Mas nós sabemos, queridos irmãos, que a nossa mente, a mente humana, ela não é suficiente para compreender o poder de Deus, porque Deus, ele é insondável. Deus, ele é imensurável. Então Deus, ele ainda a mente humana não podendo compreender o poder de Deus, ele mesmo assim se revela
ao seu povo, na sua palavra. Glória a Jesus. E esse poder, ele é tão grande, tão imensurável, que nós temos aqui o que Paulo deixa para nós na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 4, o versículo 7, que diz da seguinte maneira: tendo, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, meus queridos irmãos, olhando para essa palavra, compreendemos que nós podemos sim ter os dons de Deus, ser usados por Deus e receber as bênçãos espirituais de Deus, mas não é um ato meritório, porque nós somos vaso de barro e a excelência desse poder é totalmente atribuída a Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Glória a Jesus. Se há luz em nós, essa luz que há em nós não é uma luz própria, é uma luz que reflete direto do trono de Deus. Glória a Jesus. Então nós refletimos a luz de Cristo em nossa vida. Quando nós nos aproximamos dele, quando nós levamos uma vida santa e irrepreensível diante de Deus, então nós vamos cada dia mais recebendo a luz e a graça de Deus e a iluminação do Espírito Santo para compreender as coisas espirituais. Só que essa glória não é nossa, ela é advinda do nosso Pai, porque nós somos vaso de barro. A essência que está em nós é uma essência espiritual. Ela vem de cima, ela é do céu. É o Espírito Santo de Deus que habita em nossa vida. Mas a honra e a glória e o poder pertence a Ele. Graças a Deus. Então o poder de Deus, queridos, ele é imensurável, ele é insondável, ele é incomparável. Nós temos aqui mais um texto bíblico para nós discorrermos aqui esse assunto, para entender melhor a respeito desse segundo ponto, ainda falando sobre o imensurável poder de Deus. Evangelho segundo Mateus, o capítulo de número 26 e o versículo de número 64. Mateus 26 e 64. Vamos ver o que nos diz aqui a palavra do nosso Deus, baseado nesse ponto. Disse-lhe Jesus: tu disse, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Oh, glória a Deus! Então, o seu poder é imenso. Glória a Jesus. Então, Cristo descerá nas nuvens. O objetivo é enaltecer a magnitude do poder de Deus, que é a tudo sobrepuja. Então, ele está acima de tudo. Ele está acima de tudo. Ele está acima de tudo e acima de todos. Glória a Jesus. Então, o poder de Deus, irmãos, ele é incomparável. Paulo, ele toma um exemplo para poder demonstrar a grandeza do poder de Deus. Ele fala de três coisas importantes. A gente vê aqui no segundo parágrafo do segundo ponto. A força do poder divino. Então, o que ele tenta demonstrar? Aqui no finalzinho nós vamos entender. Na sentença seguinte, a operação da força do seu poder, lá em Efésios 1:19, que a gente acabou de ler, o apóstolo faz uso de três vocábulos gregos, concordando entre si. Primeiro, a palavra operação, que é a tradução de energia, e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade. Então, a eficácia do seu poder, o poder em ação, é o poder em atividade. É a esse poder que Paulo tenta mostrar a necessidade que nós temos de compreender pela iluminação do Espírito. E o que é que ele exemplifica para poder nós entendermos esse poder? Ele exemplifica três coisas. A primeira coisa, ele exemplifica a ressurreição de Cristo. E a segunda coisa, ele exemplifica a sua ascensão à direita de Deus nos céus. E a terceira coisa, ele exemplifica a sua elevação acima de todo domínio. Então, ele está dizendo, olha, o poder nós precisamos entender, conhecer, ser iluminado pelo Espírito Santo para entender. É um poder imensurável, é um poder sem igual, é um poder insondável, é aquele poder que ressuscitou a Jesus Cristo, é o poder que ressuscita, glória a Jesus, é aquele poder que, além de ressuscitar a Cristo, ele também elevou ele aos céus, ascendeu ele às alturas.
e colocou ele à destra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é o poder que ressuscitou a Cristo, que ascendeu ele à direita de Deus nos céus e que deu a ele um nome sobre todos os nomes. Glória a Jesus. Então ele começa a demonstrar esse poder, exemplificando essas três coisas importantes. Momento em que Cristo ressuscitou dos mortos, glória a Jesus. Momento em que Cristo subiu aos céus e se colocou à direita de Deus. E o momento em que Cristo recebe a glorificação de Deus, recebe a exaltação de Deus, recebendo um nome sobre todos os nomes. E a respeito desse assunto, nós estaremos aprendendo aqui no terceiro ponto, de forma mais esclarecida. Deixa aqui então o segundo ponto, a demonstração do poder de Deus que Paulo se refere, para que nós possamos compreender que o poder de Deus é muito grande, irmãos, é incomparável o poder de Deus. E aquilo que Deus tem para nós não há de se comparar com as lutas, com as dificuldades que nós passamos aqui nessa vida. Essa é a nossa vocação. Nós precisamos compreender. Grandes são as lutas e as dificuldades que nós passamos nessa vida, mas o que Deus tem para nós é aquilo que os olhos não viu. É aquilo que não subiu ao coração do homem, que os ouvidos não ouviu. São coisas inefáveis que Deus tem preparado para o seu povo. Então vale a pena fazer parte dos eleitos, vale a pena fazer parte desse povo, vale a pena buscar o conhecimento, a iluminação da palavra de Deus, vale a pena ser grato a Deus por aquilo que Ele tem para a sua igreja, para o seu povo, para os eleitos, para aqueles que Ele chamou, glória a Jesus, e aqueles que responderam o seu chamado e que levam uma vida de santificação, uma vida irrepreensível diante dEle. Então, queridos irmãos, essa lição de hoje é uma lição muito importante e a gente tratou aqui dentro do segundo ponto algo interessante, falando sobre o poder de Deus. O primeiro ponto, nós temos aprendido também algo muito interessante sobre a esperança da vocação e as riquezas da glória de Deus. E a gente tem um ponto interessante dentro do primeiro ponto, que é o segundo parágrafo, a esperança dessa vocação, que ela tem três aspectos importantes. E a gente não tem tempo de discorrer para não ficar muito longo o nosso vídeo, mas nós estaremos, ao decorrer dessa semana, também fazendo outros vídeos, reforçando essa lição. Nós estaremos aprendendo a salvação em três tempos, passado, presente e futuro. E eu gostaria muito que você acompanhasse conosco assim que a gente postar. Você que não é inscrito no nosso canal ainda, inscreva-se no nosso canal para que você também possa receber de primeira mão esse vídeo. Nós estaremos ensinando um pouquinho sobre esse aspecto passado, aspecto presente e aspecto futuro da salvação. Então, queridos, vamos agora para o terceiro ponto da nossa lição. Permaneça conosco para que nós possamos assim aprender mais um pouco da palavra de Deus. Queridos irmãos, chegamos agora no terceiro ponto da nossa lição. Terceiro ponto, Cristo, nosso exemplo de exaltação. Dividido em três parágrafos, três subtópicos. Primeiro subtópico, Cristo, as primícias dos que dormem. Segundo, Cristo elevado à direita de Deus. E terceiro, Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, veremos três aspectos da exaltação de Cristo que atesta a grandiosidade do poder de Deus disponível também aos crentes. Então, primeiro, Cristo, as primícias dos que dormem. Segundo, Cristo elevado à direita de Deus. E terceiro, Cristo exaltado sobremaneira. Então, são três pontos importantes que atesta, que prova o poder de Deus, o grande poder de Deus, ao qual Paulo se refere aos irmãos em Éfeso. Cristo, as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo ressuscitando dos mortos. 1 e 20. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder do Pai. Então a Bíblia descreve isso, que quem ressuscitou Cristo dentre os mortos foi o próprio Deus. Vamos ver isso aqui em Atos dos Apóstolos 2, o 23 e o 24 diz: a esse que vos foi entregue pelo decreto, conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificaram e mataram pela mão de injustos. O 24.
ao qual Deus ressuscitou, soltando-a das ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Glória a Jesus. Então, Cristo foi ressuscitado dos mortos pelo poder do Pai. Então, o poder que ressuscita. Vamos ainda provar essa verdade em Atos dos Apóstolos 17. Vamos para o versículo de número 31. 17 e 31 de Atos dos Apóstolos. Porquanto tem determinado um dia aí que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-os dos mortos. Glória a Deus. Então está aqui, meus queridos irmãos, a prova do poder de Deus. Deus, ele é tão poderoso que pelo seu poder ele tornou trazer a Cristo de entre os mortos. Glória a Jesus. E essa ressurreição dos mortos, em que temos essa convicção que Deus ressuscitou a Cristo dos mortos, é que nos garante também essa ressurreição em Cristo. Isso é uma garantia de que assim como Deus ressuscitou Cristo dos mortos, nós também ressuscitaremos juntamente com Ele. É o que nós vamos ver aqui na sequência do segundo parágrafo do terceiro ponto. Então vamos aqui dando continuidade. Ao ressuscitar dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias do que dorme. Por que as primícias do que dorme? Vamos ver aqui, 1 Coríntios 15, também há um texto que é de grande importância, nós estamos lendo, para provar essa veracidade em que Deus fez com que Cristo fosse a primícia dentre os mortos. Mas como assim, primícia dentre os mortos? Então vamos entender aqui, 1 Coríntios 15, 20 a 22, o que diz o texto sagrado, palavra de Deus. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feita as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Glória a Deus. Aí você me faz a pergunta, mas pastor, como que ele é a primícia dos que dormem? Porque nós sabemos que Cristo morreu e ressuscitou para nunca mais morrer, diferente dos que ressuscitaram no Antigo Testamento. Houve ressurreição no Antigo Testamento? Houve, mas os que morreram e ressuscitaram tornaram a morrer. Até mesmo o próprio Lázaro, que Cristo ressuscitou no capítulo 11 do Evangelho segundo João, ele tornou a morrer. Mas Cristo, depois que ressuscitou, ele nunca mais morreu. Então ele se tornou a primícia dos que dormem. Então Cristo ressuscitou dos mortos pelo poder de Deus e ele foi feito a primícia dos que dormem, foi o primeiro que ressuscitou dos mortos para nunca mais morrer. Glória a Deus. Então está aí, assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. Então, como Cristo ressuscitou dos mortos, assim também nós ressuscitaremos. Quero chamar a tua atenção, mais uma vez, queridos, para a palavra, né? Aqui é o momento de nós aprendermos a palavra. Como é bom nós estarmos diante da palavra. Vamos agora para o que está em 1 Tessalonicenses, que é um texto também bem conhecido por nós, capítulo de número 4 de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, e o versículo de número 14, 1 Tessalonicenses 4 e 14, vamos ver aqui o que nos diz a palavra de Deus. Glória a Jesus. Então tá aí, 4 e 14, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, tem a liberdade, no seu smartphone, no seu aparelho móvel, no seu celular. 4, vamos a partir do 13. Não quero, porém, irmão, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Glória a Jesus. Então, Cristo, queridos irmãos, ele é a garantia da nossa ressurreição. Porque assim como ele morreu e Deus tornou a trazer com ele, assim também acontecerá conosco.
Por isso que nos diz a palavra: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, como os demais que não têm esperança, pois se cremos que Cristo ressuscitou dos mortos, Deus também tornará a trazer com ele aqueles que morrerem em Cristo. Então é pelo poder de Deus a ressurreição. Essa é uma bênção. Essa é uma graça que nós vamos receber da parte de Deus. Essa é uma promessa de Deus, a promessa da ressurreição. Essa é uma grande esperança da igreja. Nós temos duas grandes esperanças. A primeira esperança é o arrebatamento da igreja nesse mundo tenebroso, vil, pecaminoso. E a segunda esperança é a ressurreição dos mortos. Se nós não nos encontrarmos com Cristo pelo arrebatamento da igreja, nós iremos nos encontrar com Cristo pela ressurreição dos mortos. Os irmãos em Tessalônica estavam tristes, porque Paulo já havia pregado, ensinado sobre o arrebatamento e a volta de Cristo. Mas eles estavam sofrendo perseguições e até morte. Os irmãos morreram e Cristo não voltou. Então, Paulo começou a orientar os irmãos que a morte não era o fim. Começou a orientar a igreja que ainda não tinha uma maturidade espiritual para entender essa palavra e começou a dizer para eles: irmão, eu não quero que vocês se entristeçam como os demais que não têm esperança, porque o mundo, irmão, diz assim: morreu, acabou. A esperança dele é essa: morreu, acabou. Mas nós não. Diz a Bíblia que o justo até na sua morte tem esperança. Nós acreditamos que mesmo morrendo, um dia nós iremos nos encontrar com ele, porque a Bíblia diz que aqueles que ouvirem a voz de Deus, acontecerá que os que estão lá no sepulcro ouvirão a voz de Deus e ressuscitarão, uns para a vida eterna, para o gozo eterno, e outros para o julgamento da condenação eterna. Então que nós possamos fazer parte desse povo que vai ressuscitar para a vida eterna, para as bênçãos espirituais, para as bênçãos celestiais, para as grandezas que Deus tem preparado para cada um de nós, na glória, no porvir, nos céus, na Nova Jerusalém, nas mansões celestiais. Glória a Jesus. Então, é a garantia, porque Deus permitiu com que Cristo enviou seu Filho para morrer, mas só que ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele foi assunto aos céus, e hoje ele está à destra de Deus. A gente vai ver isso aqui na sequência. E assim como aconteceu com Cristo, vai acontecer também com a igreja, com aqueles que assim o aguardam, esse glorioso dia. Glória a Jesus. Está aqui em Efésios 2:9, a respeito do que Paulo fala aos irmãos para consolar sobre essa palavra. Não veio, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, se não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então Deus nos concedeu essa dádiva, essa graça. Glória a Jesus. É um texto bem conhecido pela igreja. Como diz aqui, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. Então, vós sois salvos pela graça, por meio da fé, se não vem de vós, é dom de Deus. Então Deus nos concedeu esse mesmo dom, que assim como ele ressuscitou a Cristo, ressuscitará também aos que ele dormem e aqueles que morrerão em Cristo, que não tiverem o privilégio de participar do arrebatamento da igreja. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seu sepulcro para reinar com Cristo eternamente. Então, que promessa linda, irmão. É muito sofrimento, é muita luta, é muita provação, mas nada disso se comparar com o que ele tem para nós, com as grandezas espirituais que ele tem para a sua igreja. Glória a Jesus. O segundo parágrafo: Cristo é levado à direita de Deus. Glória a Jesus. O segundo parágrafo: Cristo é levado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo-o à sua direita nos céus. Então, o poder de Deus é provado porque Deus vai ressuscitar Cristo dos mortos e vai conceder isso também àqueles que em Cristo morrerem. E vai levar ele aos céus e vai colocar ele à direita do Pai. Porque só ele está à direita do Pai. É ele que intercede por nós. Quando Estevão morreu, diz que ele se colocou em pé, estava sendo apedrejado. Eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem está em pé à destra, à direita de Deus.
Então ele se levanta, aleluia, para pleitear a causa da igreja. Então ele vai ser exaltado de tal maneira, ele foi exaltado de tal maneira, que recebeu um nome sobre todos os nomes. A gente vai aprender aqui na sequência, já descendo no terceiro parágrafo. Mas eu quero chamar a tua atenção ainda dentro desse segundo parágrafo do terceiro ponto, para um texto que nós julgamos muito relevante para essa palavra que concorda com a graça de Deus que há de nos alcançar, que Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Então vamos aqui para Romanos. Quero chamar a tua atenção agora para o que está disposto em Romanos, no capítulo de número 8, que é um texto bem conhecido também, que é o versículo 17, e diz o seguinte: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, meus irmãos, se nós sofrermos com ele, se nós padecermos com ele nós também seremos glorificados. Está difícil a luta, está difícil a peleja, mas vale a pena sofrer com Cristo, porque esse sofrimento, ele se transformará em bênção na tua vida, na minha vida, na nossa vida. Glória a Jesus. Então vamos aqui ainda para o que está escrito em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11 e 12. Glória a Jesus. Diz assim a palavra: palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos. E se o negarmos, também ele nos negará. Oh, meu Deus. Meus queridos, que palavra abençoada. Se nós sofrermos com ele nós reinaremos. Se nós morrermos com ele nós também ressuscitaremos. Mas se nós o negarmos, ele também nos negará. Então, está aqui o grandioso, o excelente, o imensurável, o incomparável poder de Deus. Cristo morreu, Deus tornou a trazer com ele. Os que morrerem em Cristo também ressuscitarão com ele. E os que sofrem com Cristo também serão glorificados. Então, Paulo mostra para nós aqui, nessa palavra, o poder de Deus, como é grandioso, como é insondável, como é imensurável esse grandioso poder. Então vale a pena sofrer por amor a Cristo. Vale a pena, meus queridos irmãos, prosseguir nessa caminhada, perseverar nessa caminhada. Glória a Jesus, para que nós possamos alcançar a glorificação com Deus nos céus. Já fomos justificados, já fomos regenerados, estamos dentro desse processo da vida de santificação, e um dia nós seremos glorificados e alcançaremos o céu de glória. Louvado seja Deus. Então está aí essa palavra para os nossos corações, que nós possamos receber e guardar em nome de Jesus. Vamos para o terceiro parágrafo, já finalizando a nossa lição, chegando no finalzinho da conclusão. Cristo exaltou soberanamente. Então aqui, queridos, nesse último ponto, nesse último parágrafo, vai mostrar para nós que Paulo nos ensina o poder e a exaltação de Cristo, como Cristo foi humilhado. Mas essa humilhação de Cristo gerou para ele uma exaltação tão gloriosa, ao qual ele foi elevado sobre toda a potestade, sobre todo o poder do bem e do mal. Está acima de todo o principado, como diz aqui o texto. Lá em Filipenses 2:9, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomando a forma de servo, fez semelhante aos homens e recebeu um nome sobre todo o nome, de qual diante dele se dobrará todos os joelhos dos que estão em cima nos céus, embaixo na terra e debaixo da terra. Glória a Jesus. De maneira que toda língua confessará que ele é o Senhor. Então ele foi humilhado, ele sofreu, ele se desentronizou, ele pagou o preço por nós na cruz,
mas ele recebeu a exaltação do Pai. E se nós sofrermos com ele também nós seremos glorificados. Coisa linda, irmão. Isso significa que ele foi exaltado acima de toda eminência, do bem e do mal, de todo título que se possa conferir, nessa era e também na vindoura, nesse tempo e também no tempo vindouro. Louvado seja o nome do Senhor. O resultado deste triunfo faz duplo benefício para a igreja. O primeiro, que Deus fez Cristo a cabeça da igreja, glória a Jesus. E o segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Irmão, se Cristo Jesus, ele foi exaltado acima de todo poder. Ele mesmo, antes de subir ao céu, ele disse: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Se nós também seremos exaltados com ele, a exemplo do que aconteceu com Cristo, acontecerá com a igreja, com os eleitos, com os redimidos, com os santos, com os escolhidos de Cristo. Glória a Deus. Então, queridos irmãos, se ele é por nós, como diz Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Jesus. Então, eu faço questão de deixar esse texto aqui para nós, Romanos 8:31. Se ele é por nós, quem será contra nós? E o que dizer do que está escrito em Mateus 16 e 18, aonde a palavra deixa claro para nós, aquele texto que nós já conhecemos, que quando ele se refere a Pedro, que ele diz: tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, mais daquele que se levantar contra a igreja, contra o povo de Deus, contra os remidos de Deus, contra os servos de Deus. Então, se nós estamos ao lado, assim como ele está ao lado do Pai, nós também teremos essa oportunidade de estar com ele. E se nós estamos ao seu lado, e se ele está acima de todo poder, e se ele é por nós, se ele é por tua vida, quem será contra a tua vida? Se ele é por nós, quem será contra nós? Então é uma palavra que nós costumamos sempre referir nos cultos, quando está encerrando o trabalho de oração. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Aleluia. Então nós acreditamos nesse poder, nessa bênção, nessa graça que ele tem para a sua igreja. Então tá aí, meus queridos, essa palavra. Que Deus em Cristo nos ajude, nos abençoe e nos guarde para sempre no seu amor. Vamos finalizando agora com a nossa conclusão. Concluindo a lição, ele diz o seguinte: embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Glória a Jesus. Então, que nós possamos sim aplicar em nosso coração essa palavra daquilo que Deus tem falado conosco. E se você tem sido edificado com essa palavra, mais uma vez, eu deixo aqui o apelo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, dê o seu gostei e compartilhe para que outras pessoas também sejam edificadas. Muito obrigado, que Deus em Cristo nos abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.